O que que eu preciso ensinar para as pessoas? Primeiro, a arquitetura dos agentes. E segundo, como usar esse agente. E terceiro, como criar os agentes. Então, para mim é muito simples, né? A arquitetura é o quê? Vamos pensar, eu pego um diretório dentro de um PC, e eu crio uma pasta para cada uma, né, das atribuições que eu quero. Por exemplo, se nós vamos pensar num processo qualquer, o que que nós temos? Nós temos um analista de negócio, né? Depois nós temos um arquiteto, depois nós temos, né, dentro desse arquiteto, nós temos o design, pode ser até antes do arquiteto ou depois do arquiteto, mas os vão se conversar. Depois, o que que eu tenho? Né? Eu tenho o desenvolvedor. Eu pulei eu tenho o gerente de produto, que vai definir antes. Então, voltando de novo, tá? Eu não sou bom mais de memória, então a idade memória já era. Eu tenho lembranças, tá? Então eu tenho primeiro analista de negócio, depois eu tenho o gerente de produto, que vai definir, né, o PRD, né, que seria os requerimentos daquele produto. Daí eu vou ter o design, daí eu vou ter o arquiteto, que vai analisar como é que vai ser viabilizado aquelas definições e tudo mais. Depois eu tenho, daí sim, o desenvolvedor, e eu tenho depois o QA, que é o agente de qualidade, que vai testar, que vai validar. Se eu tenho isso, só esses diretórios, e cada diretório eu colocar uma instrução, o que ele deve e não deve fazer, um super prompt, e quando nós começar a conversar, eu digo assim, agora eu quero criar um projeto tal, e eu vou delegar para quem? Para o analista de negócio. E ali no analista de negócio tem todas as instruções que qualquer método que eu poderia estar usando de desenvolvimento de projeto está ali. Então ele vai pesquisar mercado, ele vai ver isso, ele vai não sei o quê, usando inteligência artificial. Então, em vez de eu levar 3 meses para fazer, né, um MVP, eu vou fazer isso em 5, 10, 15 minutos. Porque ele vai ter acesso a todos os dados do mundo disponível, desde que ele tenha instrução. O que a gente está falando aqui é de uma software house, né? Ou não. É uma estrutura de uma software house. Sim, mas pode ser de projeto, qualquer projeto. Vamos pensar em termos, eu quero agora fazer uma peça de um carro. Qual é o método que tu usa? Quando tu faz um projeto, né? No passado eu aprendi que os técnicos eram muito bons, passaram 10 anos, eu tinha milhares de técnicos formados no mercado e eles tinham que ser promovidos a gerente. As empresas me chamavam para poder demitir aquele cara, porque eles perderam um bom técnico e tinham um péssimo gestor. Porque quando o cara virou técnico, quando ele cresceu, ele não tinha conhecimento de lidar com pessoas e não tinha conhecimento de processo. Daí eu criei um tal de iTunes, né? Daí eu criei um tal de PMBOK, certo? Ou seja, eu fui atrás de processos, de serviços, né, de projetos, etc. E começamos a treinar esses caras para isso. E daí eu também fiz 2 anos de especialização em comportamento humano. E daí eu criei um curso de gestão de pessoas. Então eu salvei muito desses caras, certo? Que eu dizia para o diretor lá, e dizia, não, vamos fazer o seguinte, antes, tu tem um cara que conhece toda a tua empresa e tudo, vamos trabalhar o cara. Só que hoje não se faz mais isso, porque as pessoas não ficam mais dentro da empresa. Tu não vai investir. Mas naquela época, né, 10, 20 anos atrás, se investia muito nas pessoas. Então, quando nós pegamos qualquer modelo hoje de projetos, eu posso pegar de que forma? E levar para dentro de um diretório, dividir todas as funções e documentar prompts de personalidade. E daí, claro, eu estava aí esse ano eu trabalhei muito em criar isso. Quando eu estava lá na metade, e vários
Eu participo de muitas comunidades lá fora e os caras me criticando, dizendo, não, nem assim, assim. Pum, descobri um tal de BMAD, BMAD, que é um método ágil para desenvolvimento em cima de IA, mas não para software, para qualquer coisa. E ele usa comportamento humano dentro desse modelo. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma série de agentes. Então, eu tenho um agente de analista de negócio que tem lá mais 10 pessoas trabalhando dentro dele com perfis definidos. Então, basta eu chegar e dizer, eu quero criar uma solução, né, que nem eu mostrei para ele. Eu não entendo de música. Não entendo nada. Não tenho tempo para música. Não entendo de futebol. Mas eu sei que isso o povo gosta. Então, eu quero ganhar dinheiro, eu quero se posicionar. Eu fui lá e disse para o analista de negócio, né? Eu quero criar uma solução viral para a área de música. Eu não entendo de nada. Então, me ajuda a fazer um brainstorm para descobrir isso, como eu podia ganhar sem custo isso, não tenho dinheiro, não contei meu problema, minha situação. O que ele fez? Ele construiu um plano, né? E daí eu conversei com ele e disse, legal. Ele me disse, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai criar um top 4 de músicas, de bandas, de DJ e de AI. Então nós vamos botar isso no ar, o top disso. Daí eu disse, e como é que a gente... Não, já tem ali. Tu vai buscar na Apple, como é Dosly, numa outra, no Spotify e no YouTube. No YouTube e Spotify tu tem que botar uma chave API, nos outros não. Não. Eu digo, então faça. Para que ele passou? Ele passou para o cara de produto. Ele definiu dentro do PM, né? Especialista do que é um outro agente que tem outros subagentes dentro dele para trabalhar. E daí ele pegou toda aquela ideia e foi trabalhar em definição de requerimentos. Foi RD. Requisitos, isso, tá? E daí ele montou tudo isso e me mostrou. Eu aprovei, porque eu, na verdade, estava tocando, eu não entendia nada, então meio que aprovei. Mas ele foi buscar na internet, em todas as informações que existem no mundo, etc., né? E eu coloquei algumas considerações, ele também tem que ser alguma coisa que não existe, que é fácil, que isso, que aquilo, e passou para o design, que passou para o arquiteto, que definiu os softwares e as ferramentas que vai usar, certo? E que passou para o desenvolvedor. E que daí foi para o cara de teste. Eu fiz em algumas horas. Na verdade, era em poucos minutos, mas como eu não estava ali, né, em algumas horas, certo? Nasceu o portal. Nasceu um portal. E talvez pode se tornar uma grande coisa. Se o mercado comprar, então agora eu vou pegar e dizer, eu quero um plano de negócio, plano de marketing, etc., tudo de novo. Aí ele falou lá para buscar as rádios, fazer parceria com as rádios. Ele já disse assim, olha, eu nem falei, ele disse assim, esse portal pode ser uma boa base de referências para as rádios. E começou a me citar um monte de ideias para mim. Só que a diferença de eu falar com o chat ou falar com alguém limitado, eu falei com os melhores caras do mundo, porque são os agentes especializados. E o que é um agente? Um super prompt, onde que tem o que ele é bom, as referências que ele tem que buscar no mundo e o que ele não deve fazer.